Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos políticos mais lidos e, com certeza, mais influentes da história, o Manifesto do Partido Comunista. Publicado lá em Londres, esse panfleto acabou virando um documento que atravessou séculos. E olha só, já faz 176 anos que essas ideias foram para o papel. Pensa bem, quase 2 séculos, né? É bastante tempo, sem dúvida nenhuma. E o mais impressionante é que, mesmo depois de todo esse tempo, ele continua sendo um dos textos mais lidos e discutidos no mundo todo. Foi lido com fervor tanto por quem o apoiava, vendo ali uma promessa de um mundo novo, quanto pelos seus maiores críticos. O que é fato é que quase ninguém ficou indiferente a ele. Tá, mas e aí, por quê? Essa é a grande pergunta, né? O que tem nesse documento, escrito lá em 1848, que ainda fascina tanta gente e provoca tanta polêmica? O que faz essas páginas serem tão duradouras? Para a gente entender isso, vamos voltar para o comecinho, para aquela famosa frase de abertura, sabe? Aquela que fala de um espectro que assombrava a Europa. Essa imagem é muito forte, é o nosso ponto de partida perfeito para essa análise. Bom, no coração do manifesto tem um conflito, uma briga fundamental. Para Marx e Engels, a história toda é movida pela luta entre duas classes principais. São os dois grandes personagens dessa narrativa, a burguesia e o proletariado. Primeiro, vamos falar da burguesia. Segundo o manifesto, essa é a classe que é dona do capital, das fábricas, das terras, enfim, de tudo aquilo que a gente chama de meios de produção. São eles que empregam as pessoas no sistema capitalista. E do outro lado está o proletariado. Essa é a classe dos trabalhadores, que, como não são donos dos meios de produção, só tem uma coisa para vender para poder sobreviver: a sua própria capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho. Agora, olha que interessante esse resumo. Ele deixa bem clara a oposição, né? De um lado, quem tem a propriedade e fica com o lucro. Do outro, quem entra com o trabalho e recebe um salário para sobreviver. Para o manifesto, essa relação não é de cooperação, mas sim de um conflito que já nasce com ela. Mas como é que surgiu essa classe trabalhadora tão gigantesca? A teoria aponta para umas mudanças históricas enormes. A passagem do feudalismo para o capitalismo, o cercamento de terras, que basicamente expulsou os camponeses do campo, e, claro, a Revolução Industrial. Tudo isso juntou um monte de gente nas cidades, criando uma nova força de trabalho para as fábricas. Ok? Com esses dois personagens já apresentados, vamos para o ponto principal do manifesto. A ideia aqui é propor uma teoria totalmente nova sobre o que de fato move a história para frente. Então a sacada é essa aqui. Para eles, a história não é sobre grandes líderes ou nações, não. A história, na verdade, seria a história do conflito constante entre classes opressoras e classes oprimidas. Essa é a chave para entender a visão de mundo deles. E o manifesto descreve o capitalismo de um jeito, nossa, muito poderoso. Essa citação é brilhante para mostrar como ele é visto como essa força que não para, que mexe em tudo, que derruba tradições e cria uma sensação de que nada é permanente. Tudo que é sólido desmancha no ar. É uma imagem e tanto. Então, vamos seguir a lógica do argumento. A burguesia, buscando sempre o lucro, inova, cria tecnologias, revoluciona a produção. Só que, ao fazer isso, ela também cria e concentra o proletariado, a classe que, segundo a teoria, um dia vai desafiá-la. Ou seja, o próprio sucesso do sistema criaria as condições para sua queda. Mas olha, tem um ponto super importante aqui. O manifesto não foi escrito para ser um dogma, uma verdade absoluta e eterna. Os próprios autores reconheceram que ele era um retrato de uma época específica. E eles deixaram isso bem claro em 1872. Quando eles dizem que não tem mais o direito de alterar o texto, é como se estivessem falando, olha, isso aqui é um registro histórico, um retrato daquele momento. Não é um roteiro para o futuro que não pode ser mudado. E essa linha do tempo aqui mostra isso na prática. Olha só, 24 anos depois da publicação, eles mesmos já achavam que algumas das propostas estavam antiquadas. Depois, eles reconheceram as mudanças no mapa mundial com a ascensão dos Estados Unidos e da Rússia. O mundo estava mudando numa velocidade incrível e eles estavam de olho nisso. Certo. Então a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se é um documento histórico, por que ele ainda ecoa tanto? Por que a gente ainda fala sobre ele hoje? A verdade é que, por mais de 1 século e meio, esse texto foi inspiração para muitos e motivo de condenação para outros. Ele inspirou movimentos e revoluções e, ao mesmo tempo, foi proibido e duramente criticado.
Essa capacidade de provocar reações tão fortes já mostra que ele continua vivo no debate. E aqui tem um ponto-chave. Não dá para pegar o manifesto e achar que ele é um manual de instruções para o século XXI. Provavelmente nunca foi essa a intenção. Tentar aplicar tudo ao pé da letra hoje seria ignorar o próprio espírito histórico dos autores. Então, em vez de dar respostas prontas, o grande valor dele, segundo muitos analistas, está no método que ele propõe. É como se fosse uma lente, uma ferramenta para analisar as estruturas de poder, as relações econômicas, as contradições da sociedade. É um estímulo para a gente questionar como o mundo funciona. E aí, claro, isso puxa uma pergunta para hoje. O manifesto descreveu o trabalhador industrial do século XIX. Mas e hoje? Quem seriam os equivalentes nesse nosso mundo de trabalho digital, de home office, de entregador de aplicativo? A pergunta fica no ar. E para fechar, fica uma última reflexão. O manifesto nasceu num mundo que estava de cabeça para baixo, cheio de mudanças, desigualdades, incertezas. Se a gente olhar para os nossos desafios de hoje, quais daquelas grandes perguntas que ele levantou sobre poder, sobre riqueza, sobre o futuro do trabalho, quais delas ainda estão aí sem resposta, esperando um debate?